E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto da Oficina Ananet e hoje vamos trazer o review de um monitor novamente. Dessa vez temos o HQ24QHQ. Sim, esse é o nome. E não, ele não é um monitor 24 polegadas, ele é um monitor 23.6 polegadas. Ele tem uma pequena curvatura, opera em 144 Hz e conta com FreeSync também. Mas será que ele é um bom monitor? Veja aí no review. Vamos começar então pela construção externa do monitor. E uma das coisas que mais chama a atenção, pelo menos neste caso, são suas bordas. Elas são extremamente finas, o que dá uma aparência bem moderna ao monitor. A sua película superior é fosca e não brilhosa, como é em alguns monitores. E isso ajuda bastante a esconder, digamos assim, reflexos que talvez atrapalhassem a sua jogatina. Isso se tratando da parte frontal do monitor. Na sua parte traseira a história começa a mudar um pouquinho. Primeiramente, a posição dos botões não é muito boa, você se perde bastante e frequentemente aperta botões que você não queria apertar, como por exemplo desligar o monitor ou sair do menu de configurações. É bem chato de mexer no menu e você terá que brincar entre aspas, né, bastante até conseguir fazer o que você quer. Outro aspecto que não é muito bom é a posição dos cabos do monitor, tanto de força, de vídeo e a porta USB. Eles são na parte de baixo e apontam para baixo também, o que faz com que fios sempre estejam aparentes no monitor, você não consegue simplesmente esconder eles. O monitor também não conta com nenhum organizador de fio, então realmente vai ficar que nem o nosso caso aqui, os fios todos aparecendo. Teoricamente falando, o monitor tem suporte a suportes de monitores no formato VESA, que é um padrão de indústria para braços mecânicos de monitores, por exemplo. Mas infelizmente a empresa foi lá e botou uma protuberância metálica que faz parte da estrutura do monitor bem no meio do encaixe. E adivinhem, isso inutiliza qualquer tipo de suporte VESA, então você só poderá usar um stand, que é o incluso no monitor. Que pode até parecer bonito na primeira vez que você olha, mas depois da primeira vez você já vê os seus problemas. Ele é frágil e a sua tintura já está descascando, isso que a gente desmontou e montou o monitor uma vez só. O monitor conta somente com um tipo de ajuste, que é o ajuste de tilt. E esse ajuste é tão firme que você tem a impressão que vai estragar o painel do monitor toda vez que ajusta. É necessário fazer muita força, então ele é rígido demais e realmente tem riscos de estragar o painel por aqui. Ele não tem ajustes de altura, nem de rotação e nem de rotação, digamos assim, somente de tilt mesmo. Ele só faz este movimento aqui, como vocês vão ver aí na tela. Antes que eu esqueça, para encerrar também a parte da construção externa, ele tem uma entrada HDMI, uma entrada DVI, uma entrada USB, uma entrada P2 para headphones e também uma entrada do cabo de força, né, para você poder ligar ele. Note que na entrada HDMI, infelizmente, ele não opera em 144 Hz, somente na DisplayPort. Felizmente a HQ inclui um cabo DisplayPort na caixa, então não se preocupem com isso. Mas chega de falar da construção externa, vamos então analisar o painel do monitor. Será que ele tem boas cores? Será que ele tem boa qualidade de imagem? Isso é uma das coisas mais importantes em um monitor. Vamos começar então pelas cores, que são simplesmente um desastre. Este monitor tem uma das piores cores que eu já vi em qualquer monitor, inclusive monitores CRT. Mesmo depois de extensiva calibração com softwares, com telas de referência, a gente não conseguiu chegar a uma boa qualidade de cor. Inclusive, por exemplo, na imagem que vocês estão vendo aqui agora, ela não tem nenhum verde na imagem original. Enquanto que neste monitor aqui tem partes verdes e o carro, em vez de ser azul, que é a cor original dele, ele está roxo. Então vocês já podem ter uma ideia. E isso não é nada bom. Como vocês vão ver aí na tela, em páginas que tem cores bem próximas, ele simplesmente não consegue distinguir e fica tudo na mesma cor. O que é ridículo para um painel que custa R$1.000 em 2019. Se fosse 2015, quem sabe a gente até dava um desconto, mas
em pleno 2019 pelo preço atual, isso é inaceitável. Deixamos aqui na configuração de cores padrão para vocês verem um pouco melhor, mas é simplesmente ridícula a qualidade de imagem e não consigo recomendar ele em parte de cores em nenhum momento. Mas cores também não são tudo, provavelmente são a parte mais importante do painel, mas não são tudo. Vamos fazer então um teste de ghosting. O que seria ghosting? Seria a velocidade que os pixels do monitor conseguem trocar de cor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais lento, mais um rastro você vai ver da imagem anterior. Para esses testes, utilizamos a nossa Lumix G7 com o shutter speed de 160. Teoricamente falando, esse shutter speed deveria proporcionar uma imagem de 144 Hz fixa sem nenhum tipo de distorção. Ela deveria ser como se fosse um wallpaper, digamos assim. Infelizmente, não é o que a gente vê. Mesmo aumentando o shutter speed para 320, para 250 ou até para 400, o painel não demonstrou em nenhum momento uma imagem clara em 144 Hz. Somente em 60, em 72, em 30 Hz, aí sim temos imagens claras. Em 144, sempre há ghosting presente e bastante. Se vocês digitarem UFO teste no Google, será o primeiro link. Ele infelizmente tem ghosting demais e não é nada bom. Isso resulta em muito motion blur em jogos, como por exemplo CS, Battlefield 5. Isso, claro, contando que você roda em 144 FPS ou mais. Mas ainda assim não é um bom resultado e realmente ele precisava ter menos ghosting pelo preço que é cobrado. Movendo para o teste de input lag, infelizmente a gente não tem o equipamento necessário para fazer os testes corretamente. O que a gente vai fazer é mostrar para vocês em uma gravação em 240 fps, sendo reproduzida a 8% da velocidade original. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. A gente não vai apresentar números, pois, como eu falei, não temos o hardware e nem o software para fazer esse tipo de teste. O que posso dizer é, enquanto que usava o monitor, tanto para jogar quanto para editar e etc., não senti nenhum problema de input lag, não me senti em nenhum momento, por exemplo, lesado de ter um tempo de resposta mais alto do que os outros jogadores. Então, creio que está aceitável, mas, que nem eu falei, a conclusão é de vocês pelo vídeo. Agora, afastando mais um pouquinho dos testes técnicos e focando em jogar, que é na verdade o foco principal deste monitor, vou então compartilhar minha experiência com vocês. Durante partidas de CS, por exemplo, que é o jogo que eu mais jogo, eu realmente não tive nenhum problema em jogar com ele, afinal ele tem 144 Hz, então tive bons tempos de resposta. As suas cores eram meio que indiferentes, afinal no CS o que importa é você enxergar o seu inimigo e não ter a cor mais bonita do mundo. Mas, claro, isso se tratando de um jogo específico que é extremamente competitivo. Se eu vou jogar qualquer outro tipo de jogo, como por exemplo Battlefield 5, Far Cry New Dawn, ou eu priorizo visuais bonitos em qualquer tipo de jogo que seja, ele já vai começar a deixar a desejar. Suas cores são bem ruins, como eu já comentei antes, e isso causa bastante distorção de cores durante o jogo, principalmente se você já sabe quais são as cores corretas que ele deveria estar apresentando. É difícil você ter uma boa experiência visualmente falando. Claro que a percepção de o jogo estar liso é muito boa, afinal ele tem 144 Hz. Mas isso não tira todos os outros problemas que ele apresenta. E realmente há muito motion blur durante os jogos, muito mesmo. Então vamos para a conclusão, que se você assistiu até aqui, você já deve saber qual é. Vale a pena comprar um monitor HQ 24Q HQ? A resposta é bem simples. Não vale a pena comprar este monitor. As suas cores são muito ruins, ele tem muito ghosting, ele não tem suporte à VESA, ele na verdade inutilizou o seu próprio suporte à VESA, e fora que, por exemplo, não tem manual incluso na caixa e não tem nenhum site para a gente consultar qualquer dado sobre o monitor. Então não tem um motivo que este monitor aqui, pelo preço de R$1.000 ou R$1.050, que é o que eu achei, vale a pena. Temos outros monitores pela mesma faixa de preço que apresentam muito mais qualidade do que este, em todos os aspectos. Eles têm suporte à VESA, o seu suporte não está obstruído.
Eles têm ajuste de altura, de inclinação, eles têm cores melhores, têm menos ghosting. Então não tem um motivo para eu recomendar este monitor, sendo que outros concorrentes têm muito mais qualidade, muito mais confiabilidade pelo exato mesmo preço. Os outros monitores que eu estou falando são, por exemplo, o Acer KQ241Q, que é 144 Hz Full HD também. A única diferença é que o Acer não tem tela curva, mas com essa tela aqui você não vai se importar nem um pouquinho. Outro exemplo é o AOC Hero, que tem também 144 Hz e custa a mesma faixa de preço. A minha indicação principal fica no Acer, pois a sua qualidade de cores é muito melhor do que a do AOC. Mas ainda assim, ambos são muito superiores a este daqui. Ambos têm garantia, ambos têm um site e custam o mesmo preço. Então não tem um motivo para eu recomendar esse aqui. Se caso você já quer gastar cerca de R$ 1.300 ou a R$ 1.400, aí você já tem monitores também curvos da MSI e temos um monitor da Samsung, que é 144 com painel VA, não TN que é este daqui. E aí você tem reprodução de cores melhores e com contraste principalmente muito melhor. Mas que nem eu falei, esses aí já são um pouco mais caros. Então, para finalizar, o HQ24Q HQ recebe um não indico bem grande aqui no Oficina da NET e a gente não vê um motivo sequer para recomendar este aqui. Se caso você ainda tem alguma dúvida sobre ele, comentem aí embaixo, mas acho que toquei todos os tópicos necessários para avaliar este monitor. Se inscrevam no canal, sigam a gente lá no Instagram, deixem um like aqui no vídeo caso vocês tenham gostado. Meu nome é Augusto e valeu, pessoal!